Vamos ver como funciona o portal Aprovação EAD. Simples, você precisa mostrar isso ao aluno, não é? Você precisa mostrar àqueles que estão ali vendendo a aprovação e aí a gente vai ver agora, devagar, com calma, como ele funciona. É bem tranquilo. O portal se apresenta desta maneira, não é? Você, na verdade, vai ver que está aqui meu nome, Alexandre Costa, eu estou logado. Aqui vai aparecer o nome do aluno. O aluno vai se logar, aqui aparece o nome do aluno. E vai aparecer um quadro, não é? Sempre com 4 disciplinas. Seja aula presencial, seja aula conectada, ele tem 4 disciplinas. Neste caso, eu tenho Biologia, do professor Marconi, tá certo? Eu tenho Português, da professora Iná, História, professor Giorgio, e Matemática, professor Jorge. Veja que eu tenho Biologia, mas o título da aula, Bioquímica. O que é que isso significa? Significa que ele pegou um conteúdo e colocou ali para ser aquela aula, uma aula de duração de 1 hora. Só que ele subdividiu esse conteúdo em 5 tópicos. A gente chama de pílula. Tá certo? Já ficou comum entre a gente chamar de pílula. Então, cada pílula é um subitem do item maior, bioquímica, tá certo? E isso vai acontecer nas demais aulas, à exceção, logicamente, que a gente vai ver mais na frente, na aula de redação, porque a aula de redação tem uma estrutura diferente. Então, a gente vai ver isso mais na frente, quando falarmos das aulas conectadas. Vamos aqui, né, ver, o aluno está aqui. Aí ele vai assistir essa aula. Vamos aqui para a estrutura das proteínas. Então apareceu, estrutura das proteínas. É um subitem de Bioquímica 2, que está lá, que é aquela aula de Biologia do professor Marconi. Ele tem a questão, então a questão está apresentada aqui para o aluno. Ele tem um tempo para responder a questão. Então ele vai, responde, eu respondi, espero que eu tenha acertado, né? E aí está disponível para ele a videosolução. A videosolução, agora em áudio, alguém vai explicando toda a questão que foi colocada como desafio para o aluno, como motivação para ele iniciar o processo de aprendizagem. Aqui a barra está fácil de você perceber, ele pode usar a opção tela cheia. É como um canal de vídeo, o YouTube, por exemplo. Então a barra é igual. Então ele pega aqui, pode usar tela cheia. Ele pode parar a qualquer momento, ele pode voltar também a qualquer momento, teve uma dúvida, não viu bem aquilo que o professor colocou, ele volta, não tem problema nenhum. Terminada a videosolução, ele tem a teoria complementar. Teoria complementar é uma videoaula. Nesse caso, né, apresenta a vocês o professor Marconi, nosso professor de Biologia, e aí você vem aqui, né, e está mesmo a barra, ele pode optar pela tela cheia, ele regula o som, ele pode aumentar, ele pode diminuir, e ele dá o clique aqui no play e começa a aula do professor. Então é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai assistir um pouquinho da aula do professor Marconi para você ter uma ideia de como funciona uma videoaula. As proteínas, a gente já sabe, são moléculas grandes, né? São polímeros. E elas são formadas por subunidades, por tijolinhos, que no caso das proteínas são chamados de aminoácidos. Acontece que durante a formação da proteína, ao longo da ligação dos aminoácidos, ela vai tomando formas diferentes. E cada forma diferente tem um nome específico. A gente pode observar aqui uma analogia que a gente pode fazer dessas formações com os fios de um telefone. A primeira estrutura da proteína, assim que os aminoácidos começam a se ligar, ela tem uma forma filamentosa e é chamada de estrutura primária. Então é como se fosse um fio esticado, totalmente esticado. Observem aqui essa figura, a gente tem essas bolinhas verdes que representam os aminoácidos, um ligado ao outro, e a estrutura primária de uma proteína, que ela é filamentosa. Legal, né? Um trecho aí da aula do professor Marconi falando da estrutura das proteínas em biologia. Então ali você teve uma aula presencial. Vamos agora ver como funciona a aula conectada. Acompanhe.
minimizo, não é? Aqui, saí dessa aula. Aqui eu tenho a estrutura do primeiro dia. É sempre bom lembrar que esse primeiro dia não é o primeiro dia da semana, necessariamente. Você tem 5 dias de aula. O primeiro sempre será presencial. E os demais, aulas conectadas. Mas isso não vai... Os demais, que são os 4, né? Sempre conectados. Mas isso não significa dizer que será sempre o primeiro dia da semana, ok? Então aqui eu avanço, vou para o segundo dia, né? E aqui encontrei as aulas conectadas. 4 disciplinas, mesma coisa, 4 disciplinas. Aqui nesse caso eu tenho Física, professor Ricardo, eu tenho aqui Química, professor Rossoni, Geografia, o professor Hugo, Redação, a professora Iná. Observe, eu quero chamar a atenção aqui que redação difere das demais. Olha, a redação tem uma estrutura diferente. Pela própria natureza da disciplina, ela não vai ser organizada da forma que as demais disciplinas estão organizadas, tá certo? Inclusive, o primeiro encontro de redação, a professora Iná vai explicar como funcionará todo o curso que ela vai dar aos alunos. Pego aqui e vou pegar Física, não é? Então, pego Física, ele está falando de ponto material, corpo extenso, movimento e repouso. Eu pego a pílula 1. Olha, veja, são 5 pílulas. Mas tem um detalhe, são 5 pílulas, só que a última, diferentemente daquela aula que o aluno assiste no polo, aquela aula presencial, a última é uma lista de exercícios. Então, vamos pegar aqui unidades de medida. Então, você vai ver que a estrutura é a mesma estrutura da aula presencial. Você tem a questão, tá certo? Uma questão aqui, se eu olhar, Gilberto Gil, peraí, será que eu errei? Não, eu não errei. Essa é uma questão do Enem, e o Enem contextualiza. Então, ele começa uma questão de física, falando sobre unidades de medidas, coloca uma música, se eu olhar, de Gilberto Gil, pega lá uma expressão, tantos anos-luz, e aí, contextualizando, ele vai perguntar que unidade é essa, né? Essa unidade serve para medir o quê? É a unidade de medida de quê? E aí, vamos lá, questão, então a gente responde a questão, chamar atenção, não sei. Não, por que não sei? Na letra E vai aparecer, não é? Isso dizendo para que o aluno, não queremos o acerto aleatório. Quero que o aluno diga, a gente não sei. E isso vai ser feito uma estatística até para que ele depois possa ver que ele avançou, que questões que ele não conseguia responder, ele passou a responder, ele passou a dominar determinados conteúdos que ele tinha dificuldade. Então, esse é o momento de estudar, esse é o momento de errar. O momento de errar é agora, não é na prova. Então, não sei. E aí, não sabe, tem a vídeo solução, tá certo? Então, aparece a vídeo solução. Depois da vídeo solução, tem a teoria complementar. E a teoria complementar, no caso de uma aula de física conectada, você tem um conteúdo, tá certo? Em que o aluno não é o professor feito na aula presencial. É um conteúdo sobre aquela disciplina, sobre aquele assunto, e ele vai aqui fazer tudo que a tela pede. E aí acabou, ele terminou, foi até a 4ª pílula, então voltamos aqui, foi até a 4ª pílula, tá certo? E aí ele terminou a parte de conteúdo, mas não, tem a 5ª pílula. Na 5ª pílula ele tem a parte referente aos exercícios. Está aqui, uma lista de exercícios. No mínimo 8 questões, no máximo 12 questões, versando sobre aquele conteúdo daquela aula onde ele vai exercitar, não é isso? Então, veja como o PBL funciona, não é? Ele começa sendo motivado com uma questão, mas na aula conectada, que é aquela aula que ele vai assistir no lugar, na hora que lhe for mais conveniente, ele é levado a praticar através de uma lista de exercícios. Isso vai acontecer em todas as aulas. Então, a gente vê como a lógica de todo um processo. Primeiro, a questão, depois a vídeo-solução, depois a teoria complementar. Fez isso 4 vezes, ele tem uma lista de exercícios. Bom lembrar, né, aquele pensador chinês Confúcio. Mostra-me
eu verei, tá certo? Ensina-me e eu conhecerei. Leva-me a praticar e eu aprenderei. Então, a lista de exercício é importante porque sem a prática cotidiana, o aluno não vai dominar os conteúdos necessários para o Enem, ok?